Num culto profético realizado no ano de 2017, Deus usou o seu servo apóstolo Honório Kutani para partilhar uma visão profética do que iria acontecer na Turquia e Israel. O Senhor falou comigo hoje de manhã e reiterou o fato de que nós estamos a viver nos últimos dias. Cada um de vocês deve purificar-se mais no amor de Cristo e na comunhão com Deus, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele está a voltar para levar a sua igreja. Há uma coisa que vai acontecer em Israel daqui a nada, que depende de uma nova decisão do presidente da América, Donald Trump. Depende também do patrocínio deles para a construção do terceiro templo dos judeus em Israel. E este terceiro templo, logo que ele é construído, Jesus está a voltar. E há uma coisa, não sei como se diz em português, mas eles chamam infádia, em que as comunidades e os países islâmicos ao redor de Israel vão querer unir-se e juntar-se para combater e eliminar Israel. Isso vai despoletar uma coisa muito maior do que o confronto entre Rússia e Estados Unidos. São duas coisas. Primeiro, são os países árabes ao redor de Israel a tentar unir-se para eliminar Israel, em parte. Segundo, eu vi ontem uma seta com 2 gumes. Normalmente uma seta tem um gume, um sítio onde você lança e pica alguém. Mas esta era uma seta que tinha 2 gumes, 2 lados que picam. Quando eu olhei no mapa do mundo, eu fui levado para o país. Esse país é Turquia. Cheguei na Turquia e vi esta seta a ser lançada a partir da Turquia. E a Turquia vai tornar-se um palco de confronto das potências do Ocidente e das potências do Oriente, a partir da própria Turquia. Os países do Ocidente, tais como a Rússia e depois Estados Unidos, 2 blocos separados por causa da Turquia. Porque a Turquia tem uns 2 programas. Um programa por baixo da mesa e um programa por cima da mesa. Um programa de um acordo com os Estados Unidos soterrado e um acordo público com Rússia. E as 2 potências para confrontarem-se. Mas o maior foco não serão essas potências do Ocidente. O maior foco será a união dos países de expressão islâmica, árabe, a tentarem eliminar Israel. E o único país a apoiar Israel agora, somente Estados Unidos. Alguns outros 2 países que vão se levantar para se unir aos Estados Unidos. O que está a acontecer em Israel determina o que vai acontecer no mundo inteiro. Nós temos que pôr olhos e orar agora por Israel e orarmos agora pela Turquia. Aleluia. Temos que orar por Israel e orar pela Turquia, para que a Turquia não seja esse campo
esse campo das potências do Ocidente ligadas ao Oriente. Orarmos também por Israel, para que Deus preserve e proteja a nação de Israel, a terra de Israel. Porque de Israel depende, do Médio Oriente, depende da estabilidade da paz no mundo inteiro. O que acontece no Oriente Médio determina o que acontece no mundo inteiro. Então, vamos começar a ver, daqui a nada, nas notícias, televisões, rádios, internet, algo a surgir na Turquia e Israel. Já temos que orar pela Turquia, para que não seja palco. E também orarmos por Israel, para Deus proteger a terra santa, o povo de Deus. Aleluia. Passando 5 anos depois desta visão, no ano de 2022, na época da pandemia de Covid-19, no culto profético, o apóstolo Honório volta ainda a partilhar uma visão profética sobre a nação israelense. Passando um ano depois, hoje podemos ver o acontecimento. Me levou em visão para ver um lugar que parecia ser um deserto, mas outrora viviam pessoas. Quando eu olhei, eu vi pessoas sendo realocadas a este lugar e vi o nome Duma. E logo a seguir, ouvi nas notícias que algo estava a acontecer na região da Ucrânia e descobri que Duma, afinal de contas, é um centro de poder russo. O Senhor disse: ora pelas nações. Mas a coisa que me chamou a atenção é que eu via Israel estando ligado ao que irá acontecer depois disto. O Senhor disse: vocês estão a ver nos últimos dias a guerra de Gog e Magog sendo preparada. Orem pelas nações, preguem o Evangelho, porque vivem literalmente nos últimos dias. No último sábado, 7 de novembro de 2023, o grupo da Hamas lançou ataque surpresa contra Israel. Os militantes invadiram o sul do país e regiões próximas à faixa de Gaza. Segundo o governo de Benjamin Netanyahu, cerca de 150 pessoas foram sequestradas durante a invasão do Hamas. Entre as pessoas feitas de reféns estão mulheres, idosos e crianças. Nós estamos a ver profecias de Ezequiel, de Daniel, de Apocalipse se cumprindo aos nossos olhos. Estamos nos últimos dias. E é uma necessidade de nós tomarmos a sério as coisas de Deus, pregarmos o Evangelho e vivermos o Evangelho em preparação à vinda do Senhor. O Senhor me disse: orem por isso. Orem por essa nação. Os detalhes não vou dar aqui, mas nós vivemos nos últimos dias. Literalmente nos últimos dias. Quando Deus mostra coisas como essas, é para nós orarmos, para não acontecer. O problema de muitos é: se o profeta vem e diz que estou a ver isto acontecer, a igreja começa a orar e a coisa não acontece, diz é falso porque não aconteceu. Não sabe que houve orações que foram feitas para anular aquilo, para não acontecer. Obrigado, Jesus. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O que o povo tem que perceber é que o mundo está no fim. Pode ler no livro de Apocalipse, no seu capítulo 7, no seu versículo 1 a 4. Assim diz a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra.
retendo os 4 ventos da terra, para que não soprasse nenhum vento sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subiu do lado do sol nascente, que tinha o selo de Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, aos quais foram dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifique a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado aos servos de Deus em suas testas. E ouvi o número de assinalado era 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Querido irmão, agora é o tempo de nós se prepararmos em tomarmos uma consciência divina, não brincarmos. O mundo passa, as coisas passam, mas há uma vida que não passa, é a vida eterna. Não deixa as coisas do mundo te distrair. Não deixas as coisas do mundo te distrair. Mas se é o tempo de nós abraçarmos a Jesus, abraçarmos a palavra de Deus e junto, para que um dia possamos viver uma vida eterna. Que Deus te abençoe e peço que se inscreva no canal e ative o sininho de notificação, partilhe este vídeo para alertar os demais irmãos.